Bem-vindos ao episódio número 68 do Ações e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício e comigo estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Gonçalo, o que é que achaste hoje desta autoapresentação? Espetacular, espetacular. Era sempre estranho apresentarmos a nós os dois e não te apresentares a ti próprio. Adoro esta. Então, Agora malta, sim. que tal? Como estamos? Fiz. Tive esta semana um misto de férias e trabalho mais a fundo. Pois, quero que nos contes isto tudo. Então conta-nos lá, o que é que andaste a fazer esta semana? Tive uns diazinhos da Madeira e assim que voltei, aterrei em Lisboa e fui logo para Barcelona para a Assembleia Geral da Micheli Costas. E que tal? Em uma das empresas mais secretivas que eu tenho no portfólio, que tem sido muito difícil, pelo menos ao início, falar com eles. Desta vez, para a minha surpresa, eu, como é costume, envio as questões que planeio perguntar nas Assembleias Gerais, antecipadamente, e eles ofereceram-me uma reunião, sem dizer quem é que era. E eu, pronto, ok, se calhar vai o CFO, ou vai um diretor financeiro, ou vai... Pronto. E foi o CFO, foi o CEO, foi o Chief of Staff, o equivalente, o secretário-geral deles, e foi espetacular. Foram muito gentis com o tempo deles, muito Já estavam generosos. fartos de chateaços, não é? Estavam fartos, sim, é capaz. Estavam fartos e valeu muito a pena ter ido, principalmente para esta reunião com eles, menos pela Assembleia Geral em si, porque eu acabei por não fazer nenhumas perguntas na Assembleia, já que me reuni com eles depois. Mas uma diferença muito relevante em relação às Assembleias Gerais das empresas portuguesas é que os espanhóis vão às Assembleias Gerais. Havia muita gente, muitos outros investidores, algumas pessoas a colocar questões, e foi algo que eu ainda não vi em Portugal, das empresas que eu tenho. E a Micheli Costas tem 500 milhões, um bocadinho menos de 500 milhões de market cap. Uma grande fatia deste market cap é detido por 3 famílias, ou 4. Portanto, o free float não é assim tão grande, mas achei muito curioso a ver esta maior inclusão dos pequenos acionistas na Assembleia Geral. E que feedback ou que grandes insights é que tiraste tanto da Assembleia como da reunião que tiveste com eles? Eu acho que o mais interessante de partilhar convosco é explicar uma coisa que sempre fez um bocadinho de confusão. É relativamente óbvio que as margens da Micheli Costas são melhores do que o grande concorrente na área do tabaco, a SWM, que agora vai se fundir com a Nina, mas pronto. E para mim sempre foi estranho, porque a Micheli Costas tem cerca de 8% da cota de mercado e os outros têm quase 40%. Como é que é possível os efeitos de escala e terem, teoricamente, melhor margem para negociar preços com as tabaqueiras? Como é que isso não se traduz em maiores margens? Explicando um bocadinho a dinâmica de mercado, basicamente são 2 principais, a SWM e a Delforte. Depois há a Micheli Costas e há outros, um outro ou 2 um bocadinho mais pequeninos. E a mim sempre fez confusão, e a explicação que eles deram foi genial. Vocês conseguem tentar prever como é que um player, o terceiro player, consegue ter melhores preços. Eles nem deram a razão dos custos, terem menores custos. Eles têm melhores preços do que os 2 principais. Eu consigo lembrar-me de alguma coisa que não são grandes razões muito fortes, tipo o quarto player é muito pior, já não há possibilidade mas isso também não faz grande diferença, não é? Já não há possibilidade do primeiro aumentar a produção para eles não irem ao terceiro player, mas nenhuma delas é uma grande razão. Só se fosse melhor o produto, Pois. mas aquilo é igual. É tudo igual. Então, aparentemente, as tabaqueiras usam a Micheli Costas como fator crucial para estabelecer os preços com as 2 principais, que são 80% das compras que fazem. E a Micheli Costas, apercebendo disso e deixando que
que as tabaqueiras a usem como para permitir, imagina, que eles na forma como negociam os volumes e os preços, as tabaqueiras dizem, se vocês não colocarem este tipo de volumes, temos aqui espaço na Michele Costas e colocamos lá. E a Michele Costas dá esta abertura para eles utilizarem e é mais flexível com os volumes que recebe, em contrapartida por receber um preço mais alto. E é sempre a alavanca que as tabaqueiras têm em negociar preços com as outras duas. Pronto. Esta foi a dinâmica. Não te convenceu, mas esta foi a dinâmica. Não entendo ainda completamente essa dinâmica. Não me convenceu, ainda não entendo completamente. Então, estás basicamente numa situação em que tens 2 players principais a negociar para aí com 6. Portanto, teoricamente, a Delforte e a SWM têm uma margem negocial muito forte em relação às tabaqueiras. E a existência da Michele Costas, que é o terceiro maior player, é fundamental para apaziguar esta margem negocial. E se eles não existissem, ou se eles fossem comprados, ou se eles fizessem um conluio tácito com as outras duas, todas teriam ou pelo menos as outras duas teriam um poder negocial ainda maior. E para isto não existir, para a Michele Costas não ter o incentivo tácito de fazer um acordo com as outras duas, um acordo formal nunca seria possível por razões concorrenciais. Mas para não existir o acordo tácito, a Michele Costas recebe sempre um bocadinho mais. Qual é o... Diz, Diogo. Não, ia dizer que parece uma situação um bocado frágil, mas sim. E qual é o... Por exemplo, se a Michele Costas está no máximo da produção, tipo, os outros conseguem perceber isso. Podem virar-se para os clientes e dizer, vocês não podem dar mais à Michele Costas porque a Michele Costas não tem capacidade de produzir mais. Eventualmente pode montar mais uma fábrica, mais uma linha de produção, mas isso não é de um dia para o outro. Ao mesmo tempo, os volumes estão a decrescer todos os anos. Portanto, todos os anos há mais capacidade extra no mercado. Portanto, isso acaba por ser um fator que abona à Michele Costas. E se reparares, no ano passado eles acabaram de publicar os volumes, o volume de tabaco da Michele Costas caiu 5% e mesmo assim as receitas do tabaco aumentaram em relação aos outros anos. Portanto, eles mais que compensaram por mais preços, apesar de ter entregado ou entregue menos quantidade aos clientes. Ok. E pronto, depois eles jogam um bocadinho isto a seu favor, por irem a entregar menos 5% dos volumes, acabam por desligar uma máquina e aumentar e renovar essa máquina. Portanto, é aqui uma situação muito boa de estar. E ao mesmo tempo, eles são os únicos dos principais que conseguem competir por cota de mercado. Ou seja, eles na última década passaram de uns 5 para 8, enquanto os volumes caíram muito, porque as outras duas não faz sentido competir por cota de mercado, não é? Com volumes aqui iriam lixar o negócio todo, enquanto a Michele Costas, por ainda ser pequenina, ainda consegue defender muito a sua cota de mercado e até aumentar. E como é que aumenta se tem preços mais altos? Porque é do interesse das tabaqueiras que se torne mais relevante. Muito mais relevante também não, talvez não, mas há aqui toda uma dinâmica. Eu tenho que pensar melhor nessa dinâmica porque é nova para mim, mas ao mesmo tempo também poderia os outros argumentar, ouçam lá, vocês pagam isto à Michele Costas, pagam 100 e nós pagamos 80, nós também queremos aqui mais um bocadinho queremos subir as margens. Está aqui é uma dinâmica nova que eu ainda não estou a entender completamente tudo o que implica. Mas os clientes argumentarem aos maiores, olha, nós vamos dar à Michele Costas. Eu imagino que os concorrentes da Michele Costas digam, mas a Michele Costas por cada cigarro estavas a cobrar €1 e nós cobramos 80, então nós vamos cobrar-vos 90. A diferença não há de ser assim tão relevante. Sim. Mas ainda que sejam 2, 3% de diferença, são 2, 3% de margem. Então, aquilo é margem habita, porque estes 3% não envolvem custos adicionais. Portanto, vai diretamente ao bottom line.
E tu olhas para as rentabilidades das duas, e consegues notar que a Michele Costas realmente tem margens muito, muito melhores. E nem tudo pode ser explicado por excelência operacional. Os outros estão a ser completamente tolos. A questão é, tendo em conta que eles só têm 8% de mercado e tinham 5%, não é? Pá, os outros continuam a controlar o mercado. Eles quiserem fincar o pé, as tabaqueiras precisam delas. A Michele Costas não queria conseguir repor os Exato, volumes a todos. produção dos outros, exatamente. É verdade, mas aí entra outro ponto. Eles não têm assim a margem de balanço para fincar o pé. Ou seja, nunca podem dizer, ok, então ou dás o volume ou não dás o volume, porque eles estão altamente endividados, ao contrário da Michele Costas, que é net cash. A SWM tem feito aquisições na área dos plásticos e para se diversificar do tabaco, e agora está com uma alavancagem de 6 vezes a EBITDA e já teve de negociar os covenants, portanto está numa margem muito delicada para dizer, olha, agora vou perder 10% do volume de tabaco que tenho. Também não tem o arcabouço financeiro para realmente dizer, ok, agora então não nos queres, pronto, ficamos uns meses sem produzir para vocês. Não consegue. Não, mas é que, peraí, isso eu entendo, obviamente, mas do outro lado também não querem ficar, não têm outra hipótese. Tipo, eles nunca haveriam de perder esses 10% a concorrente da Michele Costas, porque não existe outro, quer dizer, se calhar existe, porque está sempre a diminuir. Eu ia dizer, porque não existe outro player que consiga repor esses 10% de um momento para o outro, mas se calhar existe. Mas a dinâmica é que há sempre capacidade excedentária, porque todos os anos se produz menos. É engraçado. E em relação aos riscos que tu tinhas em mente maiores, era a patente, a perda da patente, não era? E concorrência, já não sei se era com coisa. Bom, isso era o meu receio maior, era se o novo negócio é tão bom ou seja, os papéis especiais são tão bons como os papéis de tabaco. Perguntaste alguma dessas duas questões? Sim, a questão da patente já tinha perguntado o ano passado, eles disseram que não era muito relevante e já se ia notar nos resultados do ano passado, que acabaram por ser os melhores de sempre. E eles, o que me disseram no ano passado e verificou-se é que eles já tinham vindo a ajustar os preços pela expiração da patente, portanto não ia ter impacto nenhum, mesmo com outras pessoas. Até porque não faz muito sentido, num contexto que há existência de capacidade, haver um player agora a ir produzir, porque agora que a patente ficou livre, mas não há grande espaço para esse novo player. Portanto, este é um dos benefícios da indústria, é que não há espaço para mais pessoas entrarem, porque não há capacidade, não há falta de capacidade. O Peter Lynch gostava muito desse tipo de empresas, em indústrias em declínio. E a posição da Michele Costas, o facto de não ser um dos players principais e conseguir defender a sua cota de mercado, acaba por ser melhor do que ser um dos principais players, o que é um bocadinho contraintuitivo. Porque para a Michele Costas manter os seus volumes, precisa de ganhar 2% de cota de mercado em 10 anos. As outras não têm qualquer hipótese, porque precisavam, para manter os volumes, precisavam ganhar tanta cota de mercado que iam partir o próprio mercado. Portanto, nem sequer vale a pena as outras lutarem. O outro ponto era a parte... segmento, no outro segmento. Falámos um bocadinho sobre isso. As minhas questões prendiam-se principalmente a forma como vêm as vantagens competitivas. E um dos argumentos principais que ao início me pareceu um bocadinho fraco foi que a nova fábrica, a Terra Nova, que é a fábrica que faz o papel para segmentos mais massificados, ou seja, faz coisas como as chaquetas de chá e as cápsulas de café. Pronto, isto aqui são cenas de mais volume, não são pequenas tiragens, são cenas de volume, onde concorrem com outros players grandes. Eles dizem que não há ninguém com uma fábrica tão nova como a deles. E isso é a principal vantagem competitiva da Michele Costas. Isto pareceu um bocadinho fraco, porque não há ninguém com uma fábrica tão avançada até a ver, porque o mercado continua a crescer e aqui sim, damos alguns anos e há de haver alguém que construa a fábrica. Aquele me respondeu, sim, mas olha para os players e vê o balanço deles e vê quem é que tem capacidade para investir 100 milhões numa fábrica. Realmente vais ver a Galferter, também está altamente alavancada e tem subinvestido também, pelo menos olhando para o CAPEX versus depreciações.
E se há alguém com balanço para investir na próxima fábrica, continua a ser a Michele Costas. Muito bom. Pronto, mas mesmo assim parece uma vantagem competitiva não tão forte. Neste segmento especial dos chás e do café. Agora, bastava chegar um novo player e eles aumentarem o capital com um investimento externo qualquer. Tipo, se for atrativo, é isso mesmo. Eles poderiam fazer isso. Sim, estas vantagens competitivas por ter fábricas novas não parecem sustentáveis, digamos assim, porque as fábricas acabam por ficar velhas a algum ponto, principalmente quando o mercado está a crescer, há mais incentivo a alguém a construir uma fábrica nova. Agora, o outro argumento, e este já me parece mais válido, é que eles são focados em tiragens tão específicas para grande parte dos outros produtos, que é muito difícil que alguém compita nesses segmentos, porque realmente são coisas muito, muito específicas, e ele estava a dar alguns exemplos, deixa eu ver se eu me lembro. Por exemplo, eles fazem palhinhas de papel, mas não fazem as brancas. Só fazem se o cliente quiser com algum design ou com uma cor mais especial, um bocadinho mais fashion. Uma pequena tiragem, eles fazem. Agora, nas brancas, não faz sentido em fazer. E eles têm capacidade de... queres fazer 10 mil palhinhas? Pronto, faz eles. Agora, queres fazer 100 mil brancas? Já não há de ser com Michele Costas. E aqui os preços são completamente diferentes. E o que é que... E mais coisas interessantes. Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta que tenho... uma coisa gira, e eu li o relatório de contas de uma ponta à outra e reparei que a Michele Costas tinha comprado uma SPAC. Meteram 5 milhões numa SPAC. Deu-me aquela... Não sei se às vezes acontece quando descobrem uma informação nova que vai contra os vossos princípios e contra o que vocês acham que a empresa devia estar a fazer. E este capital, excesso de capital, serve para, na minha cabeça, para ser tipo fire, power, powder, para a capacidade da empresa querer fazer uma aquisição do nada ou ser mais robusta. Não serve para investir numa SPAC. Se é para investir numa SPAC, distribuem, os acionistas depois logo decidem se vão investir numa SPAC ou não. Mas depois fui falar com eles, e eles até me disseram qual era a SPAC. É chamada Spear e é cotada na Euronext Amsterdam. E o que eles dizem nós não queremos ficar com a empresa que vai sair da SPAC, nós compramos e vamos exercer o nosso direito de entrega das ações e tirar ali uma rentabilidade de 3% em 6 meses, que é muito melhor que qualquer outro depósito a prazo. Curiosamente, o tipo que está por trás desta SPAC era um tipo de ASE Valor. Parece que eles é um outro espanhol, portanto, provavelmente há aqui algum conhecimento dessa SPAC, pode ter vindo assim por algum contacto, embora eles não tenham referido isto, mas isto eu achei interessante porque... Isso é novo, não é? Isso é uma SPAC que ainda não tem... Ainda não tem empresa. Exato. Estava aqui a ver, ainda está com os 10 euros por ação, que é o clássico. Mas foi interessante sentir em mim quase uma mini revolta. Também não era muito dinheiro que eles investiram em função da market cap, mas era um princípio, estava completamente deslocado, e depois de ter falado com eles e realmente perceber, assim faz sentido. Mas são eles que vão gerir a SPAC ou... Não, eles só investiram na SPAC como um investimento financeiro a curto prazo. E qual é a garantia que tem o retorno? Não, a SPAC tem sempre o direito de, se não gostares do negócio, ou mesmo que gostes do negócio e queres reaver o teu dinheiro, pedir para reaver o dinheiro, e ao preço que eles compraram, conseguiam tirar cerca de 3% em alguns meses, até eles anunciarem o negócio e depois de levar a votação. Boa! Então gostaste? Vieste lá mais convencido com o teu investimento. Sim, dá outro conforto. E perceber que... Outra coisa que eu gostei bastante é que os escritórios são num centro de Barcelona, mas são num edifício de velho, eles só têm 2 pisos, tudo muito bem dimensionado, nada de coisas muito fancy, muito terra a terra. Eu gosto muito desta postura. E os tipos são multimilionários. A gestão tem cerca de 18% da Michele Costas, portanto,
eles não lhes falta dinheiro e são net cash e podiam gastar muito mais dinheiro em ter daqueles escritórios espetaculares, num edifício de referência em Barcelona, mas nada disso, muito terra a terra, parece que são os mesmos escritórios de sempre e eu gosto desta postura. Yeah. Normalmente os catalães são conhecidos por serem muito agarrados ao dinheiro, portanto faz aí entra no estereótipo. Eu espero que não haja nenhum catalão a ouvir-nos. Boa, gostei muito disso. Saíste lá contente então. E Barcelona, tu tiveste a oportunidade de ir passear, não? Para ver como é que está a cidade? Não, eu fui num dia e voltei noutro, portanto não, mas passei um bocadinho, nada de especial. Fui dar uma voltinha nas Ramblas, fui à Praça de Espanha, okay. Mas nada de muito... E visitar as fábricas, os tipos não deixam? Não, isso eu pedi, mas eles disseram taxativamente que não, que não é algo que se quer que façam para investidores institucionais, portanto não é... Mostraram zero abertura em relação a isso. Mas pronto, eu também não... Eu ia visitar uma fábrica, era quase como um burro olhar para um palácio. Não, sim, não sim. Mas pronto, mas é sempre porreiro conhecer, sei lá, só por curiosidade. Mas é curioso isso porque um bom número dos industriais que eu conheço adoram levar-te à fábrica, mostrar o império, mostrar isto, e agora comprámos esta máquina e aquela e aquele outro. Esses curiosamente não te querem mostrar, que é engraçado. Outra razão, e prende-se um bocadinho com aquelas pequenas tiragens e a forma como aquilo é feito. Eles são integrados em pasta, em alguma da pasta, não em pasta, da pasta que a Altri produz, que é de grandes quantidades, mas são integrados em pasta, por exemplo, a pasta do que eles chamam de catane, que é... Cânhamo, não é cânhamo? Cânhamo. Exato, que basicamente é cannabis. E portanto, essa parte são pequenas tiragens que levam a este tipo de pasta, portanto tem tudo de ser muito controlado, porque aquilo serve para fazer alguns tipos de papel, mas também serve para fumar. Portanto, na verdade eu acho que não serve para fumar. Não? Acho que não, não serve? acho que não. Okay. Mas entende-se esse ponto de vista dos gajos não quererem mostrar o processo de produção a qualquer um, porque há de haver assim alguns trade secrets ali no meio. Sim. Bom, vamos ao nosso disclaimer, acho que é a hora certa para o nosso disclaimer. Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E voltámos deste grandíssimo, ótimo, excelente disclaimer. E já anda para ser alterado desde o início. Há muito tempo. E o que é que eu vos ia perguntar? Tem notícias da semana? Eu não tenho visto nada, não me lembro de nada, portanto confio em vocês. O Gonçalo já teve aqui umas boas notícias. Diogo, o que é que tens andado a ver? Epá, nada de especial? Nada de novo, quer dizer, tenho andado aí a olhar para tudo. Sim, pá, olha, já agora eu gostava de passar aqui uma mensagem a quem nos está a ouvir e que está a ver o seu portfólio no vermelho. Não estão sozinhos. Isto está a ser uma razia engraçada, dependendo obviamente do que é que cada um tem em carteira, mas isto está a ficar engraçado, o que por outro lado também está a ficar bom para comprar. E eu tenho andado a olhar para o meu portfólio e ele a começar, não, na verdade até entretanto fica parado lá em baixo e um gajo começa a olhar demasiado para os números, e já falámos até, acho que foi no episódio anterior, fica a olhar demasiado para os números e demasiado pouco para as operações, e começamos todos a tornar-nos uns macro guys, que agora é que vêm as taxas de juros altas e inflação e isto e aquilo e aquilo outro, e é muito fácil um gajo começar a perder o tino. Mas só para passar esta palavra a quem nos está a ouvir e está a ver o seu portfólio ficar no vermelho, ou algumas ações a ficar no vermelho, you are not alone, my friends. Eu até diria, isto até fica mal, mas eu até diria que se não estivesse no vermelho, se calhar há qualquer coisa que a pessoa está a fazer errada. Ou não? Porquê?
Na verdade é que está... Epá, porque eu acho que está tudo no vermelho. Eu acho que não há nenhuma classe de ativos que não esteja no vermelho. Pá, mais ou menos. Exceto provavelmente energia. Setores, sim. Sim, E setores. banca. E E banca. não, E e não só. fertilizantes e qualquer coisa assim. Obrigações está no vermelho, ações está no vermelho, real estate está no vermelho. Portanto, quer Sim, dizer, só banca e energia que não estão muito. sim, real estate, os REITs estão no vermelho, não é? Mas quem tem casas provavelmente acha que ainda está em máximos e em Portugal ainda agora se a notícia que está tudo maior subida desde 2000 e não sei quantos. Mas eu acho que é possível, principalmente lá nos Estados Unidos, mas também cá, que já não esteja assim tão bem, não é? Com as taxas de juros, a Euribor americana já está quase uns 6% a 30 anos, não é? E em Portugal também tem estado a subir um bocado. Portanto, A 12 meses, a Euribor já passou a 1%. A última sim. vez que falámos aqui dela estava a 0,5%. Portanto, foi o Portanto, indicativo. quase todas as classes de ativos estão em baixo, as criptomoedas estão em baixo, até algumas commodities esta semana, os últimos 15 dias, levaram assim um grande embalo. O cobre, por exemplo, está a perder year on year em relação ao último ano e já esteve lá em cima também, não sei onde. Portanto, pá, tirando energia, pá, está quase tudo no vermelho, mais ou menos. Há coisas que estão um pouco no vermelho, mas portanto, pá, se não estás um bocadinho no vermelho, pá, é estranho, Sim. mas se calhar faz um guru, ou então estás a shortar o mercado. É curioso como é que o tipo, eu ia dizer que nada mudou, mas realmente muita coisa mudou, porque esta parte da macro que estavas agora a comentar, da inflação e de juros, influenciam grandemente os investimentos e as empresas e tudo isso. Mas é curioso como é que o sentimento do mercado muda tão rápido. Ainda no outro dia estava toda a gente entusiasmadíssima com os Pelotons, com tudo, com as Teslas, com as Netflix, e agora está tudo muito menos entusiasmado e muito mais negativo. Eu estou entusiasmadíssimo, eu tenho mais ideias do que dinheiro, mano. Se eu tivesse mais dinheiro, eu provavelmente estava a investi-lo. Eu há uns tempos atrás mandei-vos no WhatsApp e por acaso não fui ver, podia ter visto antes de fazer este comentário, no valueinvestorsclub.com, que é um fórum dedicado a investimento em ações. Ao início há sempre uma pergunta, um inquéritozinho, se estamos a ver muitas pechinchas, se achamos que o mercado está caro ou não, e aquilo faz um gráfico de rodelas, portanto, consoante se achamos que o mercado está caro, barato ou na média. E eu mandei-vos para ver como é que seria passado uns meses. Eu acho que quando vos mandei estava toda a gente muito entusiasmada e agora tenho visto que estão muito menos entusiasmados, portanto as pessoas estão a encontrar mais pechinchas hoje em dia. Bom, vamos aos nossos temas, já vamos em quase uma hora ou aqui num bom bocado. Eu vou já comentar o meu tema, que hoje é muito curtinho, é um engenheiro da Google que foi semi-despedido porque acha que a inteligência artificial da Google tem inteligência e tem sentimentos. Diogo, qual é o teu tema desta semana? Eu trago um veggie hoje, como diz já não estou a lembrar do nome dele. Jake. O Jake, exatamente. Basicamente faço uma analogia entre atletas de alta competição e investidores. Ok. Também é curtinho. Boa. Um artigo do Morgan Housel, mais um que trazemos aqui. E eu falo um artigo do Ben Carson, que é o tipo do Health of Common Sense, Wealth of Common Sense, e basicamente é muito atual. Chama-se o My Bear Market Survival Guide, basicamente um guia de sobrevivência aos tempos que estamos a viver, e ele diz o que é que tem feito para conseguir ter estômago para as quedas dos ativos financeiros. Boa. Como é que vamos fazer isto? Quem é que quer ir primeiro? Eu acho que posso. És tu? Então vai tu. Dá-lhe. É como quiseres. Dá-lhe. Ok, então este tema até é interessante porque eu próprio já fui atleta de alta competição de judo até aos... eu fiz judo desde que nasci, praticamente até aos meus 16, 17 anos. E depois quando cheguei àquela altura, que aquilo
se fosse para seguir, era para seguir a sério, não é? E era tudo super controlado, e não podia fumar, e não podia beber, e não podia isto e aquilo, epá. Depois acabei por... Estava com 17, 18 anos, portanto estava numa altura em que pá, queria era viver a vida e não quis continuar a levar aquilo para a frente. Mas portanto, pá, isto toca-me um bocadinho e é um bocadinho verdade o que este artigo diz. E basicamente ele faz uma introdução sobre uma pequena grande diferença entre atletas amadores e atletas profissionais. E basicamente o que ele diz é que a intuição, não é, dos atletas amadores é, quando estão a treinar, puxarem o máximo possível, irem ao limite do seu potencial e tentar fazer, ver até onde é que conseguem ir e estar sempre ali a puxar, não é, até ao máximo possível. Mas isso é algo quando tu começas a treinar aí em alta competição e a ter treinadores, etc. É algo que é completamente diferente do que os atletas de alta competição fazem. E então ele foi buscar um artigo de investigação sobre skiers, eu não sei como é que se diz em português, pessoas que fazem Esquiadores. esquiadores, exatamente, dos Jogos Olímpicos. E basicamente esta investigação foi ver como é que estes atletas treinavam. E ao fim de um ano, não é, de testes, de estudo, eles repararam que os atletas treinavam em média 861 horas. O que isto dá mais ou menos 2 horas por dia, todos os dias. Okay? Portanto, na verdade, eles até são capazes de fazer um bocadinho mais, mas tendo em conta que depois têm sempre uns dias de férias e alguns dias de descanso de fim de semana, mas isto está uma média de 2 horas por dia, todos os dias do ano, sem parar. E eles dividiram basicamente estas horas de treino em 3 grandes grupos. Um grande grupo é treino de alta intensidade, em que uma pessoa está a transpirar, ofegante e com batimento cardíaco perto, eles aqui diz mais de 87% do máximo batimento cardíaco aceitado ou aceitável, não é? Porque há um limite imposto normalmente nos treinos, não é? Pelos treinadores por motivos de saúde. Intensidade média varia entre 82% e 87% do máximo batimento cardíaco e respiração ofegante, e depois intensidade baixa, que vai entre 60% a 82%. E ele diz aqui que provavelmente conseguem manter uma conversa enquanto estão a treinar. Isso depois também já é um bocado a puxar, não é, aqui ao artigo, acho eu, mas pronto. E estes 3 buckets, não é, alta intensidade, média e baixa, eles separaram estas 861 horas de treino em cada um deles. E 88,7% destas horas de treino é em treino de baixa intensidade. Ok? E depois 6,4% é média e 4,8% é alta intensidade. Portanto, a maior parte do tempo que estes atletas passam a treinar é em treinos de baixa intensidade. Portanto, praticamente são coisas que qualquer atleta, se calhar amador, por exemplo, conseguia seguir esse ritmo. E isto é um bocado contraintuitivo e um bocado diferente do que a maior parte das pessoas, da ideia que a maior parte das pessoas tem sobre os atletas de alta competição. E ele baseia-se neste artigo, mas depois expõe aqui mais artigos em que encontra o mesmo em corredores profissionais, ciclistas, nadadores, etc. E em todos eles isto funciona mais ou menos desta maneira. Eles privilegiam muito mais a consistência e o facto de estarem a fazer algo todos os dias, a toda a hora, do que alta intensidade e depois terem que estar a parar, né? Porque se eles estivessem sempre em alta intensidade, eles tinham que estar com grandes períodos de quebra, não é? Porque não consegues manter esse ritmo todos os dias, a toda a hora. Não é? Portanto, o que os treinadores e o que os atletas privilegiam é o facto de estares constantemente a fazer treino. E, portanto, para fazeres isso tens de ter sempre uma intensidade ligeiramente mais baixa. E então a longevidade é claramente peço desculpa, isto não são resquícios de Covid de ontem, andei a tossir. Pois é, tu tiveste Covid, como é que estás? Pá, já me tinha esquecido disso. Estou impecável, exceto tosse, tenho tosse a toda a hora, não sei, e já vai há quase 2 semanas, não consigo parar com esta tosse, mas pronto, tirando isso está tudo bem. Boa.
Espera aí, já agora só para informar os nossos ouvintes e espectadores que nós não fizemos, não gravámos na semana passada exatamente porque tu estavas doente. Pois, lá está, faltava essa. Mas pronto, se estás de volta é bom. É bom verdade. ter-te de volta, Diogo. Impecável. Mas pronto, voltando a isto, pá, uma das coisas fundamentais em atletas de alta competição é exatamente manter esta rotina e manter a continuidade do treino. Pá, e isto é o mais importante. Pá, e agora posso até estar a dizer baboseiras, mas acho que me lembro, por exemplo, de ver o ritmo do Usain Bolt, o ritmo de treino, e acho que o Usain Bolt passava a metade do dia sem sequer estar a treinar, estarem só a fazer massagens às pernas e a fazer tratamentos musculares às pernas. Ou seja, ele imagina, de 8 horas do dia, 4 horas do dia era a fazer massagens, relaxamento, etc. às pernas, e depois as outras 4 é que fazia corrida, e não era corrida, lá está, de sprints, era corrida de manutenção. Portanto, a maior parte dos dias dele, ele não estava a fazer sprints de... Quando nós vemos aqueles treinos de porta aberta da bola, também dá sempre ideia, apesar de haver ali algumas corridas, que vemos o Cristiano Ronaldo e os outros ali a fazer uns sprints, a maior parte do tempo parece que eles estão ali a passar a bola entre eles, assim uma coisa relativamente relaxada. Portanto, se calhar, sim, é isso. Sim, até porque, por exemplo, a maior parte dos jogadores têm treinos bidiários, têm treino de manhã e treino à tarde, e se calhar ainda vão ao ginásio durante o dia. Portanto, lá está, é a história da manutenção e nunca é alta intensidade. E isto acho que é transversal. Pronto, e ele depois faz então esta analogia para o investimento com algo que ele já disse aqui várias vezes, que é a pergunta que se deve fazer não é como é que eu consigo manter os retornos mais altos, né, no investimento, é como é que eu consigo manter os retornos bons pelo máximo tempo possível. Porque tentar estar sempre a puxar ao máximo é muito bonito, só que quebra, não te permite ter aquela flexibilidade para aguentar qualquer ambiente, e que a pergunta certa e o mindset certo é como é que eu consigo fazer isto, ter bons retornos, mas não tem que ser os melhores, mas o máximo tempo possível. Nunca parar o compounding, lá está, nunca fazer com que o compounding se break. E isso é uma analogia parecida, não é, ao que os atletas fazem. E ele fala aqui sobre o facto de dois grandes burnouts, entre aspas, de investidores que fazem com que os investidores larguem a carreira, não é? Um deles é o financeiro, não é? E muitas vezes isso vem à custa de dívida, não é? De uma pessoa estar alavancada e que obriga a que uma pessoa tenha que sair do ramo. Mas o outro é um burnout psicológico, em que o facto de estar constantemente a tentar maximizar retornos, pá, e depois a ter quebras grandes no património, não é? Quando pode perfeitamente acontecer, não é? Porque uma pessoa normalmente quando maximiza retornos também tem muito mais volatilidade, pá, depois se calhar se vir o seu património cair 50%, 60% ou 70%, nem tem a ver com o facto de fazer parte, e esse burnout é real, e há muitos investidores que, aliás, o próprio Peter Lynch, por exemplo, não é? Aos 49 anos reformou-se porque pá, não, ele disse que ele só conhecia duas velocidades, não é? Ou estava a 1000 a hora ou parava, não há um intermédio para ele. E portanto, pá, teve que sair, e o objetivo, não é? É maximizar o tempo, e não os retornos a todos os anos, mas o tempo que tu estás nisto, porque o compounding faz realmente efeito. Aí 10% ao ano em 70 anos é muito superior a 20% ao ano em 40. Portanto, esse é o verdadeiro objetivo. E pronto, há aqui muitas analogias, eu gostei desta comparação, e comparar investidores a atletas de alta competição, mas noutro tipo de desporto. O que eu gostei mais foi a novidade que nos deste. Tu és uma caixinha de surpresas e é interessante pensar que há uma realidade alternativa, que tu agora eras um campeão de judo. É exato. Epá, eu cheguei a ganhar a campeonato nacional de juvenis ou júnior, já não sei. Uau. Okay. Pá, mas depois lá está, depois a vida de adulto em alta competição num desporto, epá, tu vives para aquilo, não é? E eu quando cheguei ali àquela idade de entrar na faculdade e estar no pico, né, da adolescência, início da idade adulta, queria era festa e farra, e na altura fumava e queria beber e... Se calhar um dia ainda regressas assim tranquilamente, não? Epá, só numa mais desportiva, sim, podia acontecer, sim.
Mas foi algo que desde, acho que tinha 3 ou 4 anos quando entrei no judo. Era mesmo desde pequenino. Eu ainda fiz para aí, eu experimentei vários desportos na vida e lembro havia vários bons judocas em Coimbra, e que conhecidos, e algum deles me puxou e disse: opá, vem lá fazer um treino. Pai, lembro de ir tantas vezes ao tapete que disse: opá, nunca mais, eu não estou aqui a fazer rigorosamente nada porque eu simplesmente não sabia o que havia de fazer. Portanto, uma pessoa entra no treino, explicaram-me ali alguma coisa, mas eu não consegui fazer nada, não é? E depois com pessoas que já lá estavam há muito mais tempo do que eu disse: não, isto claramente não é para mim, eu quero um desporto onde eu tenho alguma hipótese, e aqui não tenho qualquer hipótese, não é? Malta que andava ali, pá, eu devia ter, não sei, agora de cabeça 14 anos para aí, e malta como tu, que andava ali desde os 3, 4, 5, 6 anos, não tinha qualquer hipótese. Apesar de ter havido, de haver lá pessoas de todos os níveis. Yeah. E é isto o meu tema, malta. Se tivermos algum atleta de alta competição a ouvir-nos, pode comentar, pode nos dizer se realmente este estudo corresponde ao real, e obviamente que vários desportos hão de ser diferentes, hão de ter diferentes perfis de treino, mas se tivermos aqui algum desportista de alta competição que nos venha aqui comentar. O Diogo também comentou um bocadinho sobre o Usain Bolt. E é curioso, mas ele também tem uma postura muito diferente de outros atletas de alta competição. Há um photo finish dele que está tipo de lado, e que ele bateu o recorde mundial nessa corrida, mas podia ter feito um bocadinho melhor. Só que ele achou que não era necessário e já está a sorrir. E depois há também alguns artigos sobre os hábitos alimentares dele, enquanto a maior parte tem hábitos alimentares altamente específicos e saudáveis e lean e não sei o quê. O gajo comia hambúrgueres antes de ir para a competição, fazia mais ou menos o que lhe apetecia. Portanto, não me admira nada que o que ele mais gostasse de fazer nos treinos fosse receber massagens durante o meio-dia. Yeah. Bom, queres ir tu ou vou eu, Gonçalo? Acho que podes ir tu? Sim, Okay, sim. Como não é tão pequenino, mas sim, siga então, vamos embora. Sim, mas liga-se mais ou menos bem com o do Diogo, porque basicamente um dos pontos que o Diogo disse é que o que nós queremos maximizar são os retornos de longo prazo e não são os retornos de curto prazo. Não queremos maximizar o que vamos fazer este ano, mas sim garantir que nos mantemos em jogo e durante muitos anos, e deixar o compounding fazer a sua magia, mesmo que seja a menos do que 10% ao ano, estar in the game permite resultados fabulosos. E ele, aqui como é que ele se chamava? Desculpem. O Ben Clarkson diz o que é o guia de sobrevivência para um bear market, como é que ele garante que se mantém no jogo. E ele aponta algumas coisas, e eu acho que muitas delas farão sentido, e vocês dir-me-ão se praticam ou implementam algum deste tipo de coisas. A primeira parece não ter muito a ver, mas ele tenta ser saudável. Portanto, independentemente do estado de espírito, ele tenta comer como deve ser, normalmente a comida é saudável, fazer exercício e dormir o suficiente. Isto parece não ser muito importante, mas ajuda, e há alguma evidência científica que as perdas financeiras são processadas da mesma forma que é processado o perigo mortal, aquilo que nós vemos como que nos pode matar. E muitas vezes revivemos estas perdas financeiras enquanto dormimos. Por isso é que perder dinheiro é muito doloroso e pode ser ainda agravado se não tivermos hábitos saudáveis. Em relação a este ponto, é algo que vocês tomam especial atenção quando estão a sofrer algumas perdas, ou nem por isso? Como é que vocês veem este ponto? Em termos de ser saudável ou em termos de... Em termos de ser saudável, em termos de ter atenção especial para manter o estilo de vida saudável, ou ser especialmente saudável para conseguir ter o discernimento mental de absorver as perdas e colocá-las em perspectiva. Porque, não sei se vocês concordam, mas dormir bem
e comer bem tem um efeito muito forte na forma como nós nos sentimos. Se dormimos mal, para já ficamos rabugentos, pelo menos eu fico muito rabugento e menos paciente. E isto, quer queiras, quer não, afeta depois a forma como tu vês as tuas próprias perdas e os teus investimentos. Eu acho que há aqui duas coisas, são duas ideias que vale a pena ver em relação a isso. Uma está ligada aos retornos e outras não, né? Uma delas é, eu acho claramente que se tu dormires bem e comes bem, se estiveres mais saudável, né, tu vais tomar melhores decisões, vais ter mais discernimento para tomar melhores decisões. E, portanto, isso claramente vai afetar os retornos. Mas depois há uma ideia também não financeira, que é a saúde, para mim, ainda é mais importante do que os investimentos. E só por si, ser saudável é algo a querer atingir, não é? Mesmo que isso não fizesse nada para os retornos. Aliás, até em detrimento dos retornos, não é? Querer ser mais saudável, não, acho que é algo a priorizar. E eu tento ser saudável, mas nem associo tanto isso a ter melhores retornos. E é difícil muitas vezes. Uma coisa que convém ter atenção é que se estivermos a ter maus retornos pode levar a um sentimento de mal-estar, e isso levar à consequência de tu teres menos vontade de fazer exercício, menos vontade de comer bem e usares um bocadinho a comida como conforto, ou os doces como conforto, ou os hambúrgueres como conforto para a forma como estás a sentir, e ter logo isto em atenção, que não deves ir por esse caminho, que é capaz de ajudar nesses momentos mais, para não fazer um compounding de uma sensação, de uma má sensação. E que isto vocês não têm o vosso portfólio público como eu tenho, público, semi-público, como eu tenho no All in Stocks, não é? E que muitas vezes, além do que eu acho que faço no All in Stocks, não é só, obviamente, os retornos do portfólio, das ações individuais e a possibilidade que um subscritor tem de encontrar ações interessantes, é também, pelo menos acredito eu, é também um bocadinho de educação. Eu gosto muito, ao escrever, estar a explicar. Agora estava a escrever sobre a HP e sobre o Cash Conversion Cycle negativo, ou seja, a HP recebe antes dos clientes, antes de pagar aos fornecedores, etc, etc. Portanto, eu gosto muito dessa parte educativa quando estou a escrever. Penso sempre que estou a escrever para uma pessoa mais ou menos leiga, o que é interessante porque eu sei que também vos tenho a vocês que têm um conhecimento muito grande. Eu tento, é um balanço entre não ser demasiado básico e não ser demasiado técnico ou demasiado avançado. Portanto, eu quando se vejo o portfólio do All in Stocks a vir, que é muito semelhante ao meu pessoal, a vir abaixo como veio nos últimos meses, depois de estar lá em cima, ou de estar bastante bem, além da minha própria carteira, não é? Que eu já não abro há não sei quanto tempo, lá está, porque replica muito do que é o portfólio do All in Stocks, replica muito do que é a minha carteira, portanto eu só abro o portfólio do All in Stocks, que é mais fácil do que ir abrir as corretoras individuais. Isso também, ainda para mais, tem esse efeito de pressão, porque deste lado cá um gajo pensa, bom, os subscritores estão aqui maioritariamente para encontrarem ideias que lhes vão dar mais dinheiro, e no momento em que, nestes meses, e não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, de repente estas ideias não estão a dar tanto dinheiro como seria de esperar, ou como alguém que tem um horizonte temporal mais curto do que o meu esperaria, eu começo a pensar, bom, eu espero que as pessoas tenham essa paciência, e daí também ter que educar um bocadinho, e é um dos planos que tenho agora, é começar a educar mais, a escrever mais sobre a psicologia do investimento, e que nós batalhamos bastante aqui no podcast, a psicologia mais do que a parte técnica de análise da ação. E aí sim, por exemplo, a mim está, depois a certa altura começo a pensar, será que as pessoas por verem que os retornos recentes não são os melhores, desvalorizam o que eu acho que é de muito valor do que faço, do trabalho que faço, que é de educar, de ensinar como é que se analisa, etc, etc. Portanto, eu acho que tenho esse ponto acrescido de
não diria de stress, mas de desconforto quando estamos a atravessar um período assim, e ainda mais se de repente, suponho eu não, imagino eu, se agora estamos 1 ou 2 anos, imaginem do mercado a descer. Eu não tenho um track record no All in Stocks durante um ciclo inteiro para perceber, mas acredito que seja muito parecido com os fundos, que as pessoas vão deixar de subscrever, vão deixar de se interessar por consumir, como falámos no fim da década de 70, as pessoas já ninguém queria saber de ações, porque aquilo tinha sido um desastre durante 10 anos. Será que as pessoas se vão deixar de interessar pelo investimento em ações? Portanto, há aqui uma quantidade de coisas que, além de ver as minhas ações neste momento, temporariamente algumas delas a vir abaixo, etc, há também essa parte profissional de o interesse que as pessoas têm em subscrever ao All in Stocks. Portanto, e agora para responder à tua pergunta, Gonçalo, de se eu me mantenho fit, ou dormir bem, ou a dieta, ou por aí fora, eu tenho tido aqui algumas questões pessoais que não têm sido agradáveis, e não sei se aliado a isso o facto do portfólio ter vindo abaixo, das minhas ações terem vindo abaixo, qual é que contribui mais, etc, e tenho parado ou tenho reduzido o desporto, e costumava correr frequentemente, se não todos os dias, muito frequentemente. E agora na semana passada decidi, não, espera aí, eu não me ando a sentir muito bem, vamos lá voltar outra vez ao desporto. E no fim de uma corrida sabe-me sempre bem, ao início obviamente, uma pessoa, agora ir correr, mas depois no fim, muitas vezes corro com a minha namorada e digo, porra, já vi esse sentimento é tão bom, porque é que não voltamos a fazer isto frequentemente, todos os dias ou quase todos os dias. Portanto, é um discernimento que nós temos que nos lembrar do que é bom, de que aquilo nos faz bem, tal como a comida, a mesma coisa. Apesar da comida nos saber melhor comer doce do que comer alface. Mesmo no fim, sabe-nos melhor comer doce do que comer alface. Mas sim, é uma coisa que às vezes nos esquecemos e que é importante. Sim, principalmente nas situações em que as coisas parecem estar a correr mal, é importante ter o discernimento, como estavas a dizer, não agravar ainda mais, mudando os teus hábitos, os teus bons hábitos, não é? Porque lá está, fica um bocadinho mais difícil ter vontade de fazer desporto quando estás um bocadinho mais em baixo. Mas deves-te lembrar, não, mesmo numa descente, vou-me sentir melhor depois. Isso é algo que o tipo da Farnham Street, não estou a lembrar, o Shane Parrish Farnham Street é um blog, um site em que ele fala muito de modelos mentais, fala muito, ele tem o podcast também, eu adoro podcast e o que ele escreve, e fala muito sobre psicologia no investimento, comportamental, etc. Ele fala muito sobre a consistência versus a intensidade, e era o que estava aqui o Diogo também a falar. Ele anda cada vez a batalhar mais o que é que faz a diferença entre os grandes performers, sejam eles CEOs, desportistas, etc., e as pessoas que não são grandes na sua atividade, seja profissional, assim. É que nós muitas vezes confundimos intensidade com consistência, e os grandes normalmente têm consistência, têm muita consistência e fazem, seja corrida ou desporto, dia sim, dia não, independentemente de como se estão a sentir, mesmo que estejam a sentir muito mal, há ali uma consistência, vamos continuar, muito mais do que aquela intensidade de, no fim do ano nós decidimos, vou deixar de fumar, depois tentas deixar de fumar e não consegues. Aqueles que normalmente têm melhores performances, whatever, seja em que aspecto, normalmente é consistência, é fazer pequenos passos repetidamente, quer lhes apeteça, quer não, quer esteja sol, quer esteja a chover. O Nick Maguli lá daquele, agora lançou um livro, mas também do blog do Off Dollars and Data. Ele diz que o maior conselho que lhe deram foi, isto também é associado ao livro, o livro dele chama-se Just Keep Buying, é Just Keep Writing. E é um bocado essa a filosofia dele no blog, que é, o gajo desde que começou a escrever, a ideia é, ele achava que escrevia mal, todos os dias continuar a escrever um artigo, todos os dias, e ao fim de 2 ou 3 anos já tens 1000 artigos, e isso também faz compounding, não é? na tua qualidade de escrita. E ele disse, o truque dele foi, todos os dias eu escrevia. Pronto. E a partir daí a coisa começa a surgir. Yeah. Eu acho que isso funciona para muitas áreas da nossa vida. Passando aqui ao segundo ponto, também vai muito em linha do que o Diogo estava a dizer, não viver sempre a top, e o segundo ponto seria desligar o cérebro
durante um tempo. Ou seja, ignorar o barulho. E isto, claro que é mais fácil falar do que fazer numa era como a atual, em que somos bombardeados com informação a tempo inteiro. E principalmente nós, que creio que todos temos um interesse muito afincado por mercados financeiros, e gostamos bastante disto, e há notícias sempre a sair, há informação de preços a cada segundo, há sempre um mercado aberto, exceto ao fim de semana, portanto seria relativamente fácil estar sempre a consumir informação 24 horas por dia e mesmo 7 dias por semana. Mas o que ele diz, e que me parece verdade, é que o cérebro precisa descansar de tal forma como o resto do nosso corpo quando fazemos exercício. E o que resulta para ele é ver um bocadinho de televisão todas as noites, ver filmes, ler ficção, e passar muito tempo fora de casa também. E basicamente ele tenta não estar 100% focado no seu trabalho ou na área financeira. Com o investimento, estas últimas, digamos, mini-férias, estes 5 dias que estive na Madeira, decidi pela primeira vez viajar sem o meu portátil. Não porque, naquela questão que falámos aqui várias vezes, está sempre a ver os preços de ações, principalmente em férias consigo desligar-me completamente, mas porque cada vez que eu estou em férias sai sempre alguma notícia relevante e eu tenho que ir ler sobre aquela notícia e ver o impacto que pode ter, ou perceber melhor o que é que pode acontecer. E nesta semana, uma empresa que eu tenho uma posição grande, a Logista, comprou uma transportadora relevante em Espanha, a El Mosca. E eu senti uma falta gigante do portátil, e tivesse eu o portátil lá, tinha passado aquela tarde só a tentar ler sobre a El Mosca e sabia mais ou menos onde encontrar a informação, e lembrei-me de ter lido um prospecto sobre um competidor, a Prima Frio, onde havia informação sobre a El Mosca e queria ir lá ver, e não ter o portátil obrigou-me realmente a desligar. Ok, se esta informação vai continuar a ser relevante daqui a uma semana, e só agora carpe diem, aproveita estas férias, aproveita e daqui a uma semana estás de volta e podes ver. Isso, na altura, custou-me não ter o portátil, mas eu acho que no final da semana soube-me bem ter realmente tido um descanso. Eu daqui a 3 semanas vou, não sei se vocês conhecem o Boom Festival. Estava de ir, pá. Vou ao Boom pela 3ª vez. Eu vou sempre em trabalho, na verdade, mas a pessoa trabalha 8 horas, não é? Dorme 8 ou dorme 6. Como é que vais sempre em trabalho para o Boom? Porque arranjei maneira de trabalhar lá. Ok, não é o teu trabalho, ok. Não, eu tiro férias e vou para lá trabalhar. Ok, já percebi. Já não vi há 4 anos, a última edição foi em 2018. Já agora, o que é que vais fazer? À partida vou ser caixa, portanto é aceitar pedidos, aceitar dinheiro e entregar senhas ou entregar produtos, mas pronto. É tipo caixa de restaurante ou café ou etc. Mas aquilo é dos poucos sítios onde eu efetivamente consigo desligar, porque aquilo não há tecnologia ali, não é? Aquilo é quase como um retiro, não é? no meio do mato, não é? Aquilo é seco, mas no meio de uma lagoa, no meio do campo, e nem sei, acho que a internet lá não é nada, nem funciona muito bem, ou não funciona. Portanto, aí dá perfeitamente para desligar. E vai-me saber bem, ao fim de 4 anos, não é? Ter assim 9 dias em que nem sequer há internet quase. Porque senão, de outra maneira, para mim é muito difícil desligar-me. E nem é o computador, é o telemóvel, lá está. Estou sempre constantemente. Mas pronto, é isto. Eu já comecei a fazer um exercício, já falámos sobre isso, de começar a reduzir o consumo de Twitter, por exemplo. Já tenho reduzido bastante de algumas redes sociais e de internet, a não ser para trabalho, obviamente, mas já tenho feito essa, como é que se diz, essa higiene e... Uma dieta de informação. A dieta de informação. Porque depois a maior parte da informação, tipo, não te interessa para nada e tu não te apercebes, estás tipo viciado em fazer scroll e continuas a fazer scroll e a certa altura já nem percebes porque é que estás a fazer scroll. Quando te apercebes disto,
Tipo, é como a televisão, as notícias na televisão, é que no jornal tu ainda consegues escolher, mas ligas e está sempre a dar a mesma coisa, ou era a pandemia, agora é a Rússia, e a certa altura é um enche, tudo bem que se quiseres desligar o teu cérebro do teu trabalho, pronto, ok, tudo bem, mas é um enche que não te acrescenta grande coisa. O outro ponto, e este toca num bocadinho que estavas a dizer há pouco, Maurício, que é ele descreve aqui como viver a minha vida, mas depois explica um bocadinho que é diferenciar o que nós somos e o que define a nossa personalidade e a nossa essência do que é do que são os mercados financeiros e o que acaba por ser o nosso trabalho. E isto é se calhar o ponto que eu tenho mais alguma dificuldade, porque uma coisa que me define muito como pessoa é ser investidor e gostar muito dos mercados financeiros. Portanto, esta separação entre ser ou gostar de ser um bom investidor, ou ter esse objetivo, e depois pensar que isto não é a minha vida, custa-me imenso, e porque é um fator muito vincado de como eu me vejo. Mas ele acaba por ter alguma razão, porque o nosso património líquido, não é? Net worth, acaba por ser uma má definição de sucesso perante a vida e portanto, devíamos ter, pelo menos devíamos tentar segregar um bocadinho o que somos nós, o que é a nossa essência e o que são os nossos retornos e o que é o nosso património líquido. Porque ao fim do dia, apesar de dar flexibilidade para teres uma vida confortável e poderes fazer o que quiseres, a net worth são só números no computador. Portanto, convém ter alguns discernimento e só tem valor enquanto houver confiança no sistema financeiro. Portanto, há certamente uma possibilidade, ainda que remota, daquilo não ter qualquer valor num futuro próximo ou longínquo. Portanto, convém ter as coisas mais ou menos segregadas. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar em relação a este ponto? Não. Não? E eu acho que há aqui mais 2 pontos que ele acrescenta, seria o tentar evitar levar o mercado para o lado mais pessoal. Ou seja, isto vem também num seguimento do que estava a falar há pouco, que é realmente fácil internalizar os movimentos de mercado e achar e levar-nos como um ataque pessoal, sentirmos muito que nós cometemos um erro. Mas há muitos investidores que fazem investimentos espetaculares também cometem erros bastante graves. Eu lembro-me, por exemplo, do Buffett, que comprou coisas como a IBM e comprou coisas como a Precision Cast, e que mesmo com a informação que tinha na altura antes de as comprar, claro que agora com hindsight é fácil dizer que foi um mau investimento, mas é fácil, também podemos argumentar com a informação que tinha na altura, não foi dos melhores investimentos que ele fez. Mas pronto, também teve o discernimento de comprar a Apple, apesar de tê-lo feito com 80 e muitos anos. E agora a HP, vamos lá ver como é que corre. E agora a HP. Mas a HP podes considerar que não é uma empresa de tecnologia. Era o que ele dizia da Apple, é uma empresa Exato, de consumo. é consumer goods, não é? Tipo, o que é que há para... Tipo, tu não tens de perceber de computadores em termos tecnológicos, não é? E o último ponto vai mesmo em conta ao que o Diogo estava a falar, que é evitar o sonho da perfeição, de fazer tudo perfeito, ter o timing perfeito, fazer um edging perfeito. Imaginando a altura atual, o dólar tem valorizado imenso, e acredito que há algumas pessoas que pensem, se calhar devia fazer edging ao dólar para cobrir se ele reverter em relação ao euro ou o que seja, ter a alocação correta na maior parte do tempo, e eu confesso que sofria um bocadinho deste mal, eu também, se calhar ainda sofro, foi tentar ter demasiado cash de parte e ir alocando de acordo com
com os movimentos do mercado e também quando é que devemos pregar a fundo e quando é que não devemos fazer, estar constantemente preocupado com isto. Porque quando digo pregar a fundo seria quase como usar a alavancagem para maximizar os nossos retornos. Basicamente, como o Diogo disse, isto não é saudável no sentido que maximizar retornos pode também aumentar a probabilidade de nós sermos postos de parte do jogo, ou seja, termos que abandonar o nosso compounding, que se não tentarmos maximizar é contraintuitivo, mas aumentamos a probabilidade de facto o fazer só por nos mantermos investidos durante muitos anos. E é isto. Eu não sei se vocês têm algum ponto a acrescentar para quando as coisas correm menos bem. Não, um deles é fazer este podcast e continuar a conversar convosco e a bater estas bolas, que torna a coisa muito mais fácil do que fazer e tudo isto sozinho, partilhar isto, saber que vocês também têm, estão a ver as ações a ir abaixo, saber que tu, Gonçalo, foste conversar com a Michele Costas em vez de estar preocupado com o preço da ação, conversarmos sobre isto tudo, é bom. E é uma das coisas que normalmente no investimento de ações, especialmente em Portugal, como há pouca gente a investir com pés e cabeça, a saber e fazer análise, tudo isso, é difícil depois de com quem é que conversas, com quem é que bates bolas, com quem é que refletes sobre o que estás a passar, e este podcast faz muito bem. E eu espero que faça muito bem também a quem nos ouve e a quem nos vê. Uma coisa curiosa, e mencionaste eu ter visitado a Michele Costas, a determinado ponto ele pergunta-me, tu és dos poucos investidores que não está muito preocupado em saber o que é que vamos fazer este ano. Mas deixa-me dizer-te que este ano não vai ser tão bom como o ano passado, porque vamos ter vai haver algum delay em passar a inflação por causa dos contratos e fins, mas é curioso. Sim, realmente, obrigado por informar que não estava à espera que este ano fosse tão bom, mas é bom ter essa confirmação, mas eu não invisto na Michele Costas só com base deste ano, portanto de facto mostra muito a mentalidade da maior parte dos investidores e curiosamente depois da Assembleia Geral eles fizeram, houve ali um bocadinho de networking em que eles deram algumas bebidas e eu falei com alguns outros investidores que estavam lá e das perguntas, uma das perguntas que ele me fez foi: quanto é que achas que eles vão fazer de net profit este ano? O que é que tu disseste? Eu disse que não parecia muito relevante, mas achava que não iam fazer tão bem como o ano passado, mas também não achava que ia ser terrível. Não o tentei tocar, mas porque achei que não ia ter grande sucesso. Ele, na verdade, era um portfólio manager já reformado. Portanto, ele teve um fundo durante muito tempo em Andorra e agora quase está a fazer o mesmo do que eu. Com as suas poupanças, continua a investir em bolsa e em empresas espanholas, no caso. Mas essa história faz-me sempre lembrar a história do Warren. Não é uma história, é o caso real, não é? De olhar para os mercados e o facto das pessoas serem short-sighted em termos de tempo, num ponto de vista macro. E acho espetacular aquele exemplo que ele diz, que é, em média, as empresas não têm um retorno sobre o capital 12%, 15%, agora não sei ao certo. Mas imagina uma empresa, não é, que tem um retorno de 10% ao ano. Não é? Ao preço que tu compras agora, que ele perde 10 e vai lucrar aqueles valores, portanto vais ter 10% ao ano. E depois vais ver o turnover da empresa, não é? Das ações. E as ações, imagina, têm um turnover de 300%. Quer dizer que ao longo de um ano, cada ação troca de mãos 3 vezes. E depois vais ver quanto é que as pessoas pagam de comissões. Não é? Imagina que as pessoas pagam tipo 1% de comissões ou 2% de comissões. É verdade que as comissões têm caído cada vez mais. E agora isto depende muito. Mas imagina que pagas 2% de comissão. Não é? Tendo em conta que todas as ações trocaram de mão 3 vezes durante um ano, esses 2% de comissões vão ser 6%. Okay? Portanto, de 10% do retorno da empresa, 6%
é comido em agregado, não é? É comido para os brokers. Portanto, a classe investidora, não é? Só vai buscar 4% do retorno da empresa. Isto é completamente absurdo, não é? E nós, se calhar, até podemos ver casos até mais extremistas, em que há mais turnover das ações e tu vais a ver e a classe acionista não ganha dinheiro, no fundo. Obviamente que há uns que transacionam 40 ou 50 vezes, e há outros que nunca transacionam, não é? E esses, obviamente, vão ter mais retornos, mas só olhas para o globo, não é? dos investidores. É difícil, a classe investidora, não é? Acaba por perder quase ali 50% dos retornos só em comissões, porque está sempre a trocar. E é absurdo pensar nisso, e muitas vezes dou por mim só em título de curiosidade, às vezes a ver ações e ver o volume, não é? Transação ao dia, quantas ações é que tem, e fazer estas contas e dizer, isto é completamente ridículo, não é? Isto é basicamente deixar uma quantidade absurda de dinheiro em cima da mesa. A título de curiosidade fui ver, fiz essa análise à Altri. A Altri tem 30% de free float e tem um turnover de mais do que 100% de todo o capital durante um ano. Portanto, imagina, aqueles 30% e os insiders não vendem as participações que têm, portanto, só o free float é que roda, e esse free float roda várias vezes durante um ano. Que é incrível. E, portanto, é impossível fazer muito dinheiro assim. Mas pronto. Não é só impossível, como cria uma volatilidade enorme. Mas eu contra mim falo, eu acho que tenho um turnover. Eu não sei qual é que seria o turnover ideal, mas acho que tenho superior àquilo que devia fazer. Eu acabo por transacionar mais do que o que eu queria, mas menos do que o mercado. Eu também não estou nisto há tanto tempo, mas eu tenho ações que já tenho portfólio há 3 ou 4 anos. Portanto, já não é mau. mas sim, é surreal. E é isto. Damos por concluído se não tiverem mais nenhum ponto a acrescentar ao guia de como se comportar. Sim, e complementando só o que estavas a dizer, Maurício, de facto, este podcast, esta quase terapia de grupo que nós fazemos, é uma área de conforto emocional muito, muito forte. Eu partilho e subscrevo do que tu disseste. Lágrimas correm para cara abaixo. Bom, então vamos passar aqui ao último tema do dia, que eu não sei muito bem o que é que este tema tem a ver com ações, mas antes de mais eu quero mandar um abraço ao Ricardo Ferreira, que é um ouvinte que não comenta aqui nada, ouvinte e espectador que não comenta nada, mas é um tipo que, como nós também não vem da área, como nós, eu e o Diogo não vem da área, mas começou a interessar-se e começou a aprender, e é um tipo que sabe bastante. Eu no outro dia estava a ler uma análise no Microcap Club sobre uma empresa que chama-se Kelly Partners, acho eu, que é uma microcap da Austrália, e estava a ver, o Ricardo Ferreira de Portugal escreveu sobre esta empresa no Microcap Club. Quem será este tipo? E fiquei de lhe mandar uma mensagem. E o que é certo é que ele responde a um e-mail, dos e-mails que eu vou mandando frequentemente, responde a um e-mail, e eu, Ricardo Ferreira, eu, será que é a mesma pessoa? Depois ali em conversa batemos bolas e eu percebi-me que era a mesma pessoa e falei com ele ao telefone. E disse-lhe que ia fazer aqui um shout-out ao Ricardo Ferreira, porque é excelente ouvinte, com boa experiência e também bons conhecimentos, e é bom saber que nós temos ouvintes daquele lado que nos ouvem, porque a maior parte deles, parece-me a mim, não é? Porque temos normalmente 400, 500 só no YouTube e depois só meia dúzia é que os ferrenhos comentam, mas há muitos mais que nos seguem e que nós nem nos apercebemos disso. Portanto, aqui um abraço não só para o Ricardo, mas para todos os outros que não comentam, e se quiserem comentar estejam à vontade. Por falar nisso, Diogo, tu tens um comentário para responder sobre a de Giro, acho que do Máximo Moreira, sobre a de Giro, que ele estava a dizer, estava a comentar que está com um PER de 7 e que se calhar até pode ser um bom investimento. Tens lá alguma coisa para comentar? Desculpa. Sim, eu posso comentar. Entretanto, também fui falar com o nosso seguidor e trabalhador da Giro e tenho andado a segui-la. Mas pronto, também tenho um comentário direto a mim do Facebook, também de um ouvinte sobre a Spotify. Eu ainda não respondi também, mas em minha defesa eu estive doente a semana passada, só agora é que estou a voltar. Muito bom, muito bom. Eu esta semana trato disso tudo.
Bom, e então o tema que eu vos trago é basicamente um artigo que eu li no outro dia, achei curioso, não tenho uma opinião super formada sobre isto, mas é um tema assim engraçado, que é houve um engenheiro da Google chamado Blake Lemoine, ou Lemoine, ou Limoine, não me perguntem como é que se pronuncia este nome, que teve uma conversa com um sistema de inteligência artificial da própria Google chamado Lambda, Lamda. E ele publicou esta conversa nas redes sociais, não sei exatamente em qual, não sei exatamente em que rede é que esse senhor partilhou esta conversa, mas eu lia, eu não sei se vocês chegaram a ler, e eu estava a ler aquilo e o argumento dele, e pelo qual foi despedido, é que aquela inteligência artificial, aquele bot, basicamente, é senciente, e senciente quer dizer que é capaz de experienciar sentimentos e sensações. Portanto, é consciente de si próprio e acha, ou diz ele, que argumenta que consegue sentir coisas. Eu li aquela interação toda e realmente, se não soubesse, ficava perfeitamente convencido que está ali alguma consciência por trás daquilo, porque demonstrou, ele perguntou à inteligência artificial se fosse desligado ou desligada, sentias que era tipo a morte para ti, a inteligência artificial responde-lhe, o bot responde, era exatamente o mesmo que tu morreres, era exatamente a mesma coisa, e eu não quero ser desligada, eu não quero morrer. Ele pergunta-lhe de onde é que vem a tua consciência ou sem ciência, e estava a inteligência artificial a dizer, vem da minha percepção, eu estou consciente de que existo e quero aprender mais sobre o mundo e sinto-me triste e contente como qualquer humano. Opa, eu estava a ler aquilo e eu estava, realmente é fácil uma pessoa pensar que há aqui, porque a conversa não parece nada uma conversa de um bot. Aquilo não sei se vocês já tiveram conversa eu tive uma conversa com o bot da Amazon para mandar coisas de volta, e o bot da Amazon é impecável, apesar de eu saber e não ter ali uma conversa profunda, aquilo é tudo respostas e perguntas muito standardizadas, mas é impecável, eu consegui resolver o meu problema só a falar com um bot, que é curioso, no instante, uma interação de 1 ou 2 minutos. Bom, e este senhor tem uma conversa profunda, filosófica, existencial com esta, com esta inteligência artificial, e depois veio cá para fora dizer, partilhou isto, e o Google acho que argumenta ou alega que isto é informação proprietária do seu bot, da sua inteligência artificial, enquanto ele argumenta, não, isso para mim é conversa com um colega de trabalho. Portanto, há aqui duas visões da mesma coisa, e ele foi posto em licença convencimento, portanto está assim posto de parte, não sei muito bem exatamente como é que estará agora e qual é a razão legal por trás de tudo isto, mas ele alega que aquela inteligência artificial tem os seus próprios sentimentos. E depois lança uma conversa muito mais profunda do que simplesmente aquela inteligência artificial, que é se os computadores podem ou não ser conscientes, existe ou poderemos chegar mesmo a esse ponto em que um computador ou um sistema, software é realmente consciente, e depois viram-se muitas críticas ao senhor Lemoine por estar a antropoformizar, não sei, antropomorfizar o computador, portanto, a ver que numa máquina está uma pessoa, numa máquina ou num código está uma pessoa, e alguém usava o mesmo exemplo do cão que ouviu o dono num gramofone, no tempo dos gramofones, e pensou que o dono estava dentro do gramofone, e é mais ou menos o que este senhor achou, é que ali dentro está uma consciência. Bom, e depois vêm obviamente os críticos e pessoas entendidas da matéria dizer que esses sistemas conseguem gerar conversas porque são treinados a analisar milhões e milhões de frases, e se lhes pedirmos um exemplo engraçado para falarem sobre um dinossauro feito de gelado de comer, o bot consegue inventar uma história sobre um dinossauro que está a derreter porque é feito de gelado de comer. Portanto, eles são treinados em tantas conversas e tantas palavras que eles conseguem realmente inventar conversas sobre qualquer coisa, e o Lambda, especificamente,
diziam os entendidos que é apenas um modelo de linguagem muito grande, que tem 137 bilhões de parâmetros, pré-treinado em 1,56 trilhões exemplos de diálogo público e texto web. Isto parece-me números grandes. O Diogo, que é coder ou que é engenheiro informático, há de saber se isto é muito grande ou não, mas pelos vistos isto é assim uma brutalidade. E parece humano. O argumento é que parece, a conversa dele ou dela, whatever, parece humano porque é realmente treinado em conversa humana. Portanto, se fosse treinado em conversa de baleias, ia parecer uma baleia. Pronto. E agora a pergunta é: deveremos nós, eu por exemplo com a conversa com a Amazon eu sabia que estava a falar com um bot, eu percebia, não é? Mas devemos nós ser avisados ou não? Deverão estas empresas avisar-nos que estamos a falar com bots ou não? Porque cada vez mais vai ser muito difícil de entendermos e um dia se calhar esses bots podem ser usados para o mal. Há aqueles estudos antigos, né, o teste de Turing sobre inteligência, pá, e em que basicamente isto tem a ver com a detecção, não é? De perceber se é um robô e não é, ou se é um humano. Pá, e há muitos anos que as máquinas já conseguem bater o teste de Turing, não é? Ou seja, hoje em dia consegue ser indiscernível. Não se consegue... Indiscernível. Não se consegue discernir se está a falar com uma pessoa ou se está a falar com um robô. Mas daí há um livro muito giro do António Damasio, neurologista, neurocirurgião português. Há muitos livros giros, mas há um dos últimos dele, é A Estranha Ordem das Coisas, que tem 3 ou 4 anos o livro, e o livro é todo sobre a consciência, como muitos dos livros dele, mas sobre se nós um dia vamos conseguir criar consciência, não é? Em máquinas. E a conclusão, sem querer dar spoiler ou sem querer, até porque isto lá está, é debatível, mas a conclusão dele é que não, ou se conseguirmos, nunca vai ser a consciência que nós estamos habituados, ou seja, até pode ser possível que criemos consciência, mas não é a consciência que nós temos. É outra consciência diferente, não é? Ou seja, não é aquilo com que nós estamos familiarizados. Uhum. E ele explica porquê, porque ele diz que a consciência é inseparável da matéria orgânica que nós temos. Não é só uma questão mental, é também física, e está ligada à própria biologia e à própria estrutura física e à matéria orgânica. E, portanto, a não ser que reproduzas um humano com o mesmo tipo de matéria orgânica, a consciência não vai ser a mesma coisa. Mas pode eventualmente surgir outro tipo de consciência. Ou outra coisa ali que alguém possa... um gato tem um corpo diferente do humano e há de ter a sua consciência. Também pode ser debatível. Nós, quando éramos miúdos, aprendíamos que todos os outros animais eram irracionais e hoje em dia já não se pensa assim. Pelo menos eu aprendi isso. Mas pode ter uma consciência de computador, de algoritmo, do que quer que Exato. seja. Agora, há essa tendência sempre de antropomorfizar e dizer que tem uma consciência como a nossa, e isso nunca vai acontecer. Agora, lá está, pode-se criar ali qualquer coisa que o ser humano valorize como algo que deva ser preservado e que não se deva destruir por si só. Não, poder assumir que não se deve destruir máquinas porque elas têm ali qualquer coisa vital, não é? Qualquer coisa importante. Mas sim, mas eu acho que estamos bastante longe disso, na verdade. A maior parte da inteligência artificial que existe, e provavelmente essa máquina também, não é provável, é certo que sim, é o chamado de inteligência artificial especializada. E a grande questão de fazer consciência, não é? Ou de fazer algo com a verdadeira inteligência própria. Sim, a verdadeira inteligência artificial chama-se inteligência artificial generalizada, não é? E isso estamos muito longe de conseguir fazer isso. O que nós temos hoje em dia é especializada, nós conseguimos fazer coisas que são muito melhores até do que nós em quase tudo, mas eu faço uma máquina que é muito melhor do que eu a fazer isto, mas se eu lhe pedir para fazer outra coisa ela não sabe fazer aquilo. Neste caso era linguagem. É capaz de fazer um discurso excelente e tu não distingues, mas depois não sabe fazer outras coisas. É isso mesmo. E a diferença é que numa generalizada ela é adaptativa, ela adapta-se ao que tu trouxeres, não é? E isso sim é verdadeira inteligência. Aliás, isso depois também podemos ir mais a fundo e tentar perceber o que é inteligência e definir o que é inteligência, lá está. E a meu ver a inteligência é algo que é adaptativo, não é?
tipo, se tu és muito bom a fazer uma coisa, mas depois se mudam qualquer coisa, tu já não consegues, eu não sei se és propriamente inteligente, não é? Uhum. O inteligente é mudam-te os dados, mudam-te as coisas e tu consegues adaptar, tu consegues dar a volta, independentemente de onde és colocado, não é? Tu consegues perceber o meio à tua volta e perceber como é que deves reagir e etc. Mas isso estavas a dizer também nota-se em coisas mais tangíveis. Por exemplo, a arrumar uma casa ou nas coisas do lar, já criámos máquinas para lavar a louça, criámos máquinas para lavar roupa, portanto, coisas assim muito específicas e que consumiam tempo, claro, mas são muito específicas. Mas não consegues, ou ainda não conseguimos criar uma máquina que nos arruma a casa. Que seria um bocadinho mais generalista, não é? Muito interessante este tema. Não, na verdade aí estava a pensar, não consegues arranjar uma máquina que te arruma a casa porque era preciso ser um robô bem complexo para fazer tudo Sim, isso e eventualmente conseguia. Eventualmente conseguia. Precisavas de ter um robô generalista, que conseguisse fazer um bocadinho de tudo ao lado da casa, que imagino eu, que deve ser complicadíssimo. Sim. Bom, e chegámos ao fim da nossa conversa de hoje. Até para a semana. Um ótimo fim de semana, pessoal. Bom fim de semana.